Oi, pessoal, arrumei outro celular. Vamos ver se agora dá certo, né? Pra gente conseguir gravar aí sobre ventilação mecânica, que eu acho que esse vocês precisam de um comentáriozinho meu, tá? Que é um pouquinho mais complicado, fiquem tranquilos, não precisa decorar nada, é mais conceitual, tal, mas não precisa saber relação PO2, FO2, isso foge do nosso escopo, tá? A gente só precisa ficar de olho, como eu falei para vocês, na segurança do paciente. E a segurança do paciente na UTI é um frito peixe, um olho gato, como eu falei. Olha para o paciente e olha para o monitor. Ou olha para o paciente, olha para o ventilador. Porque se tá apitando é porque alguma coisa errada está acontecendo, tá? Ou pode ser interferência e tudo mais, tal, mas pode ser alguma coisa letal, tá? Então, olha para o paciente, olha para o ventilador. Hoje é o nosso lema da aula, tá? Então vamos lá falar rapidinho sobre ventilação mecânica, antes que esse celular me deixe na mão e vocês também, tá bom? Me desculpa mais uma vez, estou constrangidíssima, mas a ideia é. Até acabei. Ah, outra coisa, acabei de ver saiu o. Ai, como chama? O negócio lá, a tabela, então nós vamos ter 17 aulas. Ótimo, porque aí a gente faz o nosso aulão na aula 16, que é terça-feira, e faz a nossa prova no dia 17. Beleza? Porque aí no dia 15 eu consigo ainda falar para vocês sobre nutrição e diálise, que é uma coisa que estava na minha cabeça, e droga vasoativa. E amanhã eu falo de ressuscitação, tá? Ou vice-versa. Vamos pensar aí um jeito melhor que for para vocês. E aí a gente tem terça e quarta para fazer o aulão, vocês estudarem na segunda de manhã, sem questionário, né? Assistir vídeo, e na quarta a gente faz a nossa prova e se despede, tá bom? Então, vamos lá falar sobre ventilação mecânica. Então, lembrar dos pilares da terapia intensiva, o que difere a terapia intensiva para os outros ambientes hospitalares. O que difere a terapia intensiva é a monitorização não invasiva, invasiva, a vigilância constante, né? O uso de sedação e droga vasoativa com segurança e a ventilação mecânica. Aí, a partir daí, vem os métodos de balão intraórtico, catéter de artéria pulmonar, eletro, acesso central, catéter de pressão arterial, catéter de pressão intraabdominal, doenças gravemente que cometem muito grave esses pacientes, especialmente nesse momento Covid. Então, a gente faz um apanhadão geral aí, fiquei até mais tranquila, porque aí a gente ganha um dia. Então, é mais um dia para vocês viverem. Vocês não vão me ver só 16 dias, vocês vão me ver 17, tá? Então, vamos lá no pilar importante da terapia intensiva, que é a ventilação mecânica. Lembrando que não é do nosso escopo, né? A gente não mexe no ventilador. A gente só aperta lá o barulho, o, o botão do silenciador e avisa alguém o que está acontecendo, tá? Bom, a ventilação mecânica é um método de substituição da ventilação normal. A ventilação pode salvar vidas e salva, obviamente salva, né? E é usada na ressuscitação cardiopulmonar, medicina de tratamento intensivo e anestesia. Quando o paciente toma anestesia geral em grandes cirurgias, obviamente ele é entubado, porque ele para de ventilar, ele dá uma morridinha rápida, então ele é entubado, mas na grande maioria das vezes ele é estubado em sala. Quando ele não é estubado em sala, ele sai da sala de cirurgia,
nem passa às vezes pela recuperação anestésica, já vai para terapia intensiva, craniotomia, cirurgia cardíaca, cirurgias de coluna de grande porte, ressecções de tumores avançados, transplante de órgãos abdominais, transplante de coração, transplante de pulmão. Então, esses pacientes vão entubados sob ventilação mecânica, sob sedação e sob uso de droga vasoativa. Para isso, eles precisam ficar monitorizados e precisam ter catéteres invasivos. Então, tá vendo como a gente já está conseguindo ver um paciente de terapia intensiva como um todo? Ok. Bom, ela pode ser invasiva, na maioria das vezes, e a não invasiva. Inicialmente, tenta-se a não invasiva, né? Para não invadir o paciente. A primeira coisa que a gente faz é colocar um esfigmo e medir a pressão do paciente. Mas se esse paciente está muito chocado e hipotenso, a gente não consegue, que é a não invasiva, o que a gente pede? Vamos passar uma pressão arterial invasiva, porque eu não estou conseguindo medir a pressão desse paciente só no monitor ou só na ausculta. Então, na ventilação é a mesma coisa, tá? Então, ela pode ser invasiva por máscara, não invasiva por máscara, né? E a invasiva, que é através da canulação da traqueia, que a gente falou ontem, tá? Eu mostro para vocês um sistema de ventilação, por favor, não se atentem a esse slide, é só uma curiosidade como funciona um ventilador, já que a gente está ouvindo, agora nem tanto, né, que já virou carne de vaca, né, essa história de comprar ventilador. Mas para vocês entenderem como funciona um ventilador, tá aqui a CPU, os painéis de controle. Eu deixei no slide mais para curiosidade, mas de verdade não me interessa a mínima como funciona dentro de um ventilador. O que me interessa é que ele ventile o paciente de forma mais eficaz e protetiva possível, tá? Bom, lembrar do sistema respiratório, a INS e a ES, como eu falei para vocês ontem, quem comanda é o diafragma e o centro respiratório lá atrás, tá? Laringe, traqueia, brônquios e pulmões é por onde vai ser passada essa cânula, né? Por onde ela vai chegar para ventilar. Lembrar que se for para faringe, entuba o estômago, aí enche. Tem o vídeo de intubação para vocês quando o médico ausculta e ele não consegue auscultar o pulmão, ele ausculta o estômago. E isso acontece não por inabilidade técnica, não porque o cara é ruim, ou não é porque, como eu falei para vocês, é difícil entubar. E às vezes tá aquela nhaca na boca, aquela puta confusão no meio de entubar o paciente e não é possível visualizar. Então isso acontece, mas o trajeto certo é laringe, traqueia e fica na traqueia. E aí a cânula vai mandar, lembra da anatomia do pulmão, tá aqui descrito, vai mandar oxigênio através da ventilação mecânica para os brônquios, bronquíolos e alvéolos. E aí vão fazer as trocas de oxigênio e o paciente, quem sabe, otimiza aí a sua recuperação, a sua respiração e volta a ter uma vida pelo menos normal, tá bom? Minimamente normal. Tem as fases do ciclo respiratório, que é a fase INS, aí o aparelho cicla, a fase ES, e aí ele dispara. Essas fases do ciclo ventilatório eu deixei mais para curiosidade. Isso quem mexe mais é fisioterapia, pneumologista, intensivista, a gente não precisa entender esses gráficos do ventilador mecânico, mas é importante que a gente saber que tem a fase INS e a fase ES, né, que ele precisa. E num pulmão duro, por exemplo, como o do Covid,
Essa fase INS e essa fase ES, infelizmente, fica muito complicado de ventilar. Por isso que ficou essa correria atrás de ventiladores, de sedativos, de jeitos de desinflamar esse pulmão, tentar deixar ele menos duro, para ele tentar fazer pelo menos a INS, ciclar e a ES para poder fazer os ciclos respiratórios, tá? Os pacientes, eles podem ventilar a volume, a fluxo e a pressão. O volume é a quantidade de gás, de oxigênio que entra, que o pulmão acomoda, o quanto ele aguenta. O volume é calculado através do peso do paciente. Eu, grandona, eu tenho um volume maior do que uma pessoa que tem, por exemplo, eu tenho 1,72 m e 70 quilos. Um paciente de 1,50 m e 50 quilos vai ter um volume menor entrando ali naquele pulmão. O fluxo é a velocidade de entrada, pode ter uma velocidade maior ou menor e é calculado por litros por minuto, também através do cálculo que a fisioterapeuta faz para tentar ventilar esse paciente de acordo com o fluxo que ele precisa, tá? E a pressão é muito importante, porque você também não pode mandar muita pressão para uma caixa rígida e lembrar que o alvéolo é um bebezinho, é muito fininho e se mandar muita pressão lá pode estourar o alvéolo e fazer algumas complicações relacionadas à ventilação mecânica. Tá? A pressão é a tensão que as moléculas de gás exercem dentro do pulmão e essa pressão ela é controlada através do microchip que fica dentro do ventilador, tá? A pressão de pico são algumas pressões que tem no ventilador só para vocês conhecerem, que é quando o paciente faz a maior inspiração possível. Tem a pressão expiratória, que é o PIP, que é quando ele solta todo o ar, tá? Tem a pressão média na via aérea, tem a pressão positiva, que é aquela máscara, que é o CPAP, antes dele ser entubado, ou até mesmo ele entubado, dá para mandar pressão positiva, aí vai ser uma avaliação do pneumologista, junto com a doença de base, junto com o intensivista, junto com a enfermagem, que vai falar, vamos sedar mais, sedar menos, deixar ele mais acordado, para ele poder ter o drive respiratório, o trigger que a gente chama, né, a vontade de respirar, tá bom? E é isso. Tem o tempo também que é calculado entre a inspiração e a expiração, também para não deixar esse paciente, se o tempo não for calculado, ele vai ficar assim, ó, entendeu? Então tem que ter. E tudo isso é calculado pelo ventilador mecânico, tá? Então eu coloquei os primeiros tipos de ventiladores. Antigamente eram umas máquinas que as pessoas entravam, nossa, parecia nave espacial, vocês vão ver aqui. E hoje em dia a gente tem ventiladores muito modernos. Quanto às não invasivas, que eu não vou me abster muito, tem o CPAP, que às vezes o paciente pode até levar depois para casa, que é um equipamento utilizado no tratamento da apneia do sono, que é uma máscara ligada num microcomputadorzinho também, né, num ventiladorzinho, que quando percebe que o paciente entrou em apneia, ele manda ar para o paciente respira, tá? Então vocês vão ver muito isso também, pacientes fazendo exercício com CPAP, também ajuda a expansibilidade pulmonar na terapia intensiva, tá? Tem também o BiPAP, que às vezes o paciente traqueostomizado, já desmamado do ventilador mecânico, fica um pouco de tempo no BiPAP até se reacomodar a lembrar de respirar, tá bom? A sigla BiPAP é uma abreviação de Bilevel Positive Airway Pressure, quer dizer que é pressão positiva na via aérea a 2 níveis, então
no momento ali está mandando o ar para o paciente e ele está devolvendo esse ar com tranquilidade, tá? Contei 2 níveis de pressão, sendo um para inspiração e outro para expiração. Ele pode ser calculado, por exemplo, 15 expirações por minuto e 15 inspirações por minuto. Então, respira 15 vezes por minuto, respira 20 vezes por minuto, devolve 20 vezes por minuto, tá? Ou inspira 20, devolve 10. Aí depende de quanto o paciente precisa e aí é um ajuste mais fino que a fisioterapeuta faz, tá? Mas só para vocês saberem que até o paciente pode usar para quem é cuidador e usa BiPAP no paciente entender um pouquinho o mecanismo de ação que está todo descrito aqui, do CPAP e do BiPAP, tá? Agora vamos lá na ventilação mecânica mesmo. Então, indicação, insuficiência respiratória, a apneia, parada cardiorrespiratória, parada respiratória, ventilação inadequada de uma forma aguda por doenças crônicas, de uma forma crônica causada por doenças crônicas e de uma forma aguda, por exemplo, por uma intoxicação, por uma queimadura de via aérea, pelo Covid, por uma pneumonia de ordem desconhecida, oxigenação inadequada, insuficiência respiratória. Insuficiência cardíaca também, porque o coração, se não funciona, não manda sangue para a artéria pulmonar. Se não manda sangue para a artéria pulmonar, reduz o consumo de oxigênio lá no pulmão, na pequena circulação, e aí o paciente precisa de um aporte de oxigênio, já que o coração não está bombeando sangue para os órgãos nobres oxigenado, tá? E principalmente, como eu falei para vocês, na disfunção neurológica, tá? Quando a hipoventilação é central, a apneia é frequente, Glasgow menor que 8, em traumas muito graves, tumores avançados e incapacidade de proteger a via aérea. Então, o paciente tem um pulmão razoavelmente bom, mas tem uma cuca que não demanda o lembrete dele ventilar. E como tem um paciente que tem a cuca boa, mas não tem coração para mandar sangue oxigenado para os órgãos nobres. Então, infelizmente, a gente tem esse tipo de paciente na terapia intensiva, tá? Volume minuto é o volume de gás que entra, de oxigênio, que entra nos alvéolos. A pressão parcial de O2 é a pressão necessária para fortalecer as trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico. Lembra que eu falei para vocês sobre o capnógrafo, que a gente mede o quanto sai de CO2 para o paciente não ficar retendo CO2 ali? Então, lembra disso que eu falei para vocês da capnografia? Isso também está envolvido aqui. Por favor, não precisem decorar esse slide, é só para vocês entenderem um pouquinho sobre a função da oxigenação na ventilação mecânica, tá? Os parâmetros ventilatórios são aí mensurados através da fração inspirada de O2, FO2, para garantir uma saturação entre 93 e 98, 99%. Lembra que eu falei do oxímetro de pulso? Então, é preciso garantir uma entrada de oxigênio que deixe o paciente ventilando com uma saturação acima de 90%. Por isso que a gente frita o peixe e olha o gato. Olha para o paciente, olha para o monitor. O paciente está roxo, mas lá no monitor está 100% de saturação. Alguma coisa está acontecendo. Ou o paciente está muito bem e a saturação dele está 70%. O que está acontecendo aí? Ou uma monitorite, ou um desajuste de ventilação mecânica, ou ele está muito sedado, ou ele está pouco sedado. Então, muita atenção
Principalmente, a única coisa que vocês precisam saber é o quanto de oxigênio que esse paciente está recebendo para ele saturar entre 90% e 100%, beleza? O quanto de oxigênio este paciente está recebendo para ele saturar entre 90% e 100%, tá? Volume corrente são cálculos feitos a depender da estrutura corpórea, tá? A frequência respiratória é controlada também pelo ventilador, geralmente de 12 a 16 para não fadigar muito, tá? Sempre ajustando os parâmetros ventilatórios baseados no exame de gasometria. Lembra que a gasometria, vocês devem ter aprendido em exame laboratorial, que a gente colhe da artéria, sempre sangue arterial, que é o sangue que vai refletir a oxigenoterapia, que vai refletir o quanto esse paciente está oxigenando, bem ou mal. Lembrar PO2, PCO2, pH, é muito importante saber disso. Ninguém vai sair daqui especialista em UTI, mas é bom saber se a PO2, pelo menos da gasometria, tá beleza, se tá precisando aumentar ou por que a gente tá desmamando esse paciente, porque a gaso dele tá melhorando, tá? Bom, acho que basicamente é isso em termos assim de pressões, né? De cálculos. O que a gente precisa saber é o quanto está entrando de oxigênio e o quanto ele está saturando. E se ele está saturando bem, se está saturando certo, se o monitor está certo, se está batendo a frequência respiratória com o ventilador, se está batendo a frequência respiratória com o monitor, e se esse paciente olhar para o paciente e olhar para o ventilador e para o monitor. E não esquecer de olhar para as bombas de sedação e droga. Então a gente tem que ter um radar, né? Mas de qualquer forma, eu acho que vocês entenderam o recado que eu quero dar. Porque a físio também tem que ver isso, o intensivista, o residente, quem seja. Mas a gente que está ali do lado, às vezes na hora do banho o paciente desatura, precisa aumentar um pouquinho a entrada de oxigênio, aí a gente fala com a enfermeira, fala com o intensivista, aumenta um pouquinho a entrada, cede um pouquinho para ele ficar um pouco mais confortável, né? Então, para cada paciente é único, então por isso que a gente tem que olhar sempre para eles, tá? Existem alguns modos de ventilação mecânica, tem a ventilação controlada, que é totalmente feita pelo ventilador, tá? Tem o método que é assisto controlado, tá? Que é no método controlado não existe nenhuma participação do paciente. O paciente está em coma ou está super sedado, com RAS super elevado, tá? Lembra daquela escala de sedação que eu falei para vocês? Ok. Já na cisto controlada, nessa modalidade, o paciente ele tem o drive respiratório, mas ele às vezes esquece de respirar. Então, se o aparelho sente que ele não respira, o aparelho entra. Por isso que chama assisto controlado. O ventilador assiste o paciente e se ele não entra, o ventilador entra no lugar dele. Entenderam? O paciente já tem uma participação, né, na fase inspiratória, ele que dá o trigger, ele que dá o drive, ele que dá o estímulo, ele que puxa, tá? Isso em vigência de menos sedação, quando ele tá acordando, pacientes em coma, em morte cerebral, isso não existe, tá? Mas é feito através de um ligeiro esforço respiratório, mas que é bom, porque ele tá progredindo de uma controlada para uma cisto controlada e depois vocês vão ver que tem a pressão de suporte, né? Que é a mandatória intermitente, sincronizada, onde o paciente vai acabando controlando a ventilação dele
mas o aparelho ainda precisa mandar pressões para ele, precisa mandar oxigênio, porque ele não tem a força de puxar, ou por ordem neurológica ou por ordem pulmonar ou cardíaca, tá? A pressão de suporte, ela é um passo para desmame, né? Ela é um passo para o paciente ser estubado, ou ela geralmente já está no paciente traqueostomizado e já é um passo para, se Deus quiser, esse paciente conseguir ventilar sozinho. É um avanço aí quando o paciente já está em pressão de suporte, porque toda a fase inspiratória e frequência respiratória, volume e fluxo, é ele que controla, tá? Quando eu falei para vocês sobre o trigger, quando o paciente tem o estímulo, chama trigger, drive, frequência, é quando ele puxa, ó, por exemplo, agora eu fiz um trigger, tá? Eu fiz um drive, eu tive um drive respiratório, tá? A pressão de suporte, às vezes o paciente precisa de um pouquinho de ajuda da fisioterapia, exige um trabalho, exige uma força do paciente aí, né? Ele precisa estar ali querendo, já tá acordando e não é fácil manter um paciente acordado com um ventilador na boca mandando pressão para dentro. É muito complicado isso, tá? E por isso que a gente tá ali do lado deles para ajudá-los, às vezes dando um pouquinho de morfina, às vezes dando um ansiolítico, às vezes segurando a mão do paciente, falando: o senhor consegue, respira, vai tranquilo, logo isso está acabando. Se o senhor conseguir segurar a onda mais um pouco, logo esse tubo sai da sua boca, logo essa pressão da traqueostomia sai do senhor, e aí a gente consegue desmamar esse paciente com o maior sucesso possível, tá? Parâmetros corretos, modalidade correta, o doente é incapaz de fazer, agravamento subjacente, fuga de ar, o doente necessita mais sedação, o doente necessita de ser estubado, são problemas que têm que ser levantados pela gente, tá? Isso eu gostaria que vocês sempre pensassem: tá tudo certo? Com a fisioterapia tá indo bem? Ele tá sendo capaz de ventilar? Tá tendo fuga de ar? Precisa de mais sedação? Precisa aspirar? Ele vai ser estubado? É hora de estubar? Então, tudo isso a gente participa junto com a fisioterapia, tá? Que mais? Eu acho que basicamente é isso, tá? No desmame, a gente pretende diminuir o trabalho do ventilador e ver se o paciente consegue fazer tudo sozinho. Às vezes o coração não tolera e aí a gente precisa dar um passo para trás, que nem o João do Pulo, né? Aquela frase: você precisa dar um passão para trás para conseguir pular mais longe. Às vezes a gente falha no momento da extubação e do desmame, então é necessário às vezes voltar com a sedação, voltar para esse paciente pelo menos em assisto controlada, mas aí essas tentativas são diárias, através do acompanhamento de gasometria, exame laboratorial, estado clínico, ausculta, parâmetros infecciosos e tudo isso junto com a equipe, tá? Para estubar o paciente tem que ter a gente tem que ter muita segurança, tem que ter reflexo de via aérea, frequência mínima, e ele tem que estar extremamente acordado.
porque falhar na extubação, aí você tem que reentubar esse paciente e ventilar ele, começar tudo de novo. E isso causa maior tempo de internação, maior tempo de UTI, maior risco de infecção. Uma reintubação sempre é muito ruim, é uma derrota e o paciente, a gente se sente derrotado, o paciente se sente derrotado e às vezes pode causar um dano maior do que ele já tinha antes, tá? Posições de paciente, nunca deixar o paciente em posição dorsal 0, tá? Pelo risco de broncoaspiração, tá? Que mais? As posições pode ser o prona, nesse momento agora do Covid, para livrar o pulmão, tá? Realizar controle de 2 em 2 horas, independente da posição que ele tiver, atentar para os parâmetros do ventilador, observar a perfusão periférica, mudança de decúbito, sempre deixar o decúbito elevado, como eu falei, decúbito 0 nunca, nem no banho, 30 graus no mínimo, tá? Realizar, a não ser que seja uma cirurgia de coluna, aí tem outras coisas que, né, predizem o cuidado. E a higiene oral desse paciente tem que ser rigorosa. Tem que limpar a boca desse paciente, colocar cloroex, fazer uma higiene oral se não tiver cloroex. Tá vendo, gente? Eu acho que eu tenho algum problema com isso. Eu não fiz nada, o celular caiu, ainda caiu meu óculos junto a hora que eu fui pegar. Mas tudo bem, voltando. Higiene oral 3 vezes ao dia, pelo menos, uma em cada plantão, para evitar que a flora bacteriana da boca migre ou cole no tubo, e aí esses pacientes fazem pneumonia, tá? Então a higiene oral já foi provada que é um dos pilares da prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Assim como a extubação precoce. Então, higiene oral muito importante. Troca do cadarço sempre a 4 mãos, higiene oral com antisséptico bem feita, com aspiração da cavidade oral e hidratação. É muito importante, é cuidado de enfermagem, é qualidade de enfermagem, seja em qual hospital for. No Einstein já tem escova de dente com cloroex. Não tem problema, não manda aqui, a gente pega uma espátula, uma gaze, enfia no cloroex e ó, é a mesma coisa, tá? Óbvio que é mais confortável e tudo mais, tal. Tem até uma escova de dente que aspira junto, mas não tem problema, a gente pega uma espátula, uma gaze, enfia no cloroex. Eu no pronto-socorro do HC fazia isso. Aqui, ó, limpava e aqui do lado com o aspirador, limpando antes de inventarem a escova de dente que já vem com cloroex ou com qualquer antisséptico, com Periogard, com Listerine, com o que seja, tá? Mas essa higiene tem que ser feita, tá bom? Lubrificação dos lábios, muita empatia, muita compaixão, muita atenção e muita resiliência aí com os pacientes internados nessa situação, principalmente os pacientes com Covid, que agora que são os mais dependentes de ventilação mecânica. Uma outra coisa que eu queria puxar a sardinha para o meu lado, eu tenho 2 minutos para falar, é muito cuidado com os pacientes em morte encefálica. Embora eles estejam em morte encefálica, eles são potenciais doadores e eles podem salvar 9 vidas. Então a gente cuida desse paciente como se ele estivesse vivo, porque ele ainda está vivo. Ele está vivo em 9 pessoas. Ele pode doar fígado, rim, pulmão, pâncreas, pele, córnea, osso, cabelo. Faltou? Fígado, pâncreas, rim. É que a gente vai falando de 2, né?
coração, tá? Córnea. Então, muita atenção. Do mesmo jeito que eu tô falando para vocês de um paciente com viabilidade, eu estou falando para vocês de um paciente em morte encefálica, porque ele é viável também. Não é porque ele está em morte encefálica que ele vai ficar lá no leito 55. Ele tem que ficar no leito 1 porque ele vai salvar 9. E aí por isso que a gente tem que tratar desse paciente com muito carinho também. Porque além de tudo, ele vai salvar 9 vidas, tá bom? E se ele tiver infectado, com o pulmão infectado, já não dou o pulmão. Se ele tiver com uma sobrecarga cardíaca, se ele não tiver bem mensurado do ponto de vista hemodinâmico, ele já não dou o coração. Se ele tiver com os rins que não estão funcionando bem, por falta de hidratação, ou por desidratação, ou por hiperidratação, ou ele não vai doar o rim. Se o pâncreas dele não estiver bem controlado, ele não doa o pâncreas. Se o olho dele não for bem higienizado, não for bem hidratado, a córnea dele seca, tá? Então é isso, esse recado que eu queria deixar para vocês. Um beijo, eu acho que eu consegui gravar, deu tudo certo, já vou subir no YouTube e vocês vão ter essa aula hoje à tarde para vocês, tá bom? Obrigada, um abraço para vocês, um bom dia, até amanhã.